estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história, nossa aula número 4. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lembre que eles são muito importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Se você precisar sair de casa, lembre de usar máscara, certo? Lave sempre suas mãos, antes, depois da aula e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula, fazer as atividades, que nós temos bastante coisas para aprender hoje. E quais são os materiais que nós vamos utilizar? O caderno ou uma folha, para você registrar a aula, mas nós vamos precisar também de uma folha para fazer a atividade final, certo? Lápis, borracha, almofada de carimbo, mas se não tiver almofada de carimbo, a gente pode usar tinta guache e pincel. E também lápis de cor e canetinha. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. E daí, vamos lá? Antes de começar nossa aula de hoje, vamos relembrar a nossa aula passada, que a Vivi veio ali até trazer o tema, que foi ser criança. Nós vimos que as crianças têm algo em comum, semelhante, igual, como as características físicas, como ter cabeça, cabelo, olhos, nariz, boca, entre outras coisas. É claro que dentro das características físicas tem algumas diferenças na cor da pele, na cor do cabelo, na cor dos olhos. Isso torna cada pessoa e cada criança que apareceu ali na foto e vocês únicos. Outra coisa que nos torna diferentes são as nossas preferências, aquilo que nós gostamos. Mas a Vivi nos ensinou algo bem importante.
Cada pessoa é única e tem seu jeito próprio de ser. É muito importante respeitar todas as pessoas, independente da idade delas. Aí tem uma palavra muito importante, que é respeito. Respeito é tratar os outros com cuidado, com consideração e atenção. Respeitar a opinião, o gosto, a maneira de ser, certo? E na aula anterior nós conhecemos um pouquinho de crianças de outros lugares com o livro Crianças como Você, uma emocionante celebração da infância no mundo. Esse livro conta a história de várias crianças e da sua vida, do seu jeito de ser. É um livro que faz uma viagem pelas diferentes culturas no mundo e mostra o cotidiano das crianças nos mais variados lugares do planeta Terra. E eu contei a história de algumas crianças para vocês. Lembram disso? Agora vamos para nossa aula hoje. Então, aula 4 e o nosso tema é documentos pessoais. Então, pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo a aula 4, História dos Documentos Pessoais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então vamos lá? Observe essas imagens. Você sabe o que são isso? O que são esses papéis ali? Sabe ou não? Se não sabe, eu vou te contar. São documentos. E para que serve um documento? Você sabe? Todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre elas e permitem que sejam identificadas como cidadãs. Existem diferentes tipos de documentos, cada um traz uma informação específica para a nossa cidadania. Na aula de hoje,
Vamos conhecer e descobrir para que eles servem, certo? Esse é o primeiro documento que nós vamos estudar. Qual é o documento que registra o nascimento de uma pessoa? E ali eu tenho 3 imagens, 3 documentos diferentes. O primeiro é uma caderneta de vacinação. O segundo é uma certidão de nascimento. E o último é uma identidade. E daí? Qual desses que você acha que é um documento que registra o nascimento? Tá fácil, né? Se você falou que é o que está no meio ali, a certidão de nascimento, você acertou. A certidão de nascimento é a primeira forma de registro do cidadão, da pessoa. A certidão de nascimento que comprova que a pessoa existe. Eu trouxe até aqui a minha certidão de nascimento, certo? E a do meu filho. A do meu filho é um pouquinho diferente. Certo? E o legal da certidão de nascimento é que ela tem muitas informações. Olha lá, vou ver aqui do meu filho. Aparece o nome completo dele, aparece onde que ele nasceu, em qual hospital, o dia que ele nasceu e até que horas que ele nasceu, certo? Aparece o nome dos pais e dos avós paternos e maternos. Avós paternos, maternos? Você sabe diferenciar quem é quem? Se não sabe, eu vou te ensinar. Olhem lá a imagem. Então aparece ali uma menininha, e em cima tem a figura dos pais e em cima dos avós. Avós maternos são os pais da sua mãe. Os seus avós, então, por parte de mãe. Aqueles que são pais da sua mãe, certo? E os avós paternos são os pais do seu pai, certo? Sem a certidão de nascimento, uma pessoa não poderá garantir os seus direitos. Olha que recado importante que a Vivi veio nos trazer. A certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem. Sem ela, a gente não vai poder fazer nem os outros documentos. Por exemplo, uma pessoa não vai poder fazer um documento para trabalhar. Não vai poder fazer o documento para votar. Então, é um documento muito importante. E é tão importante que eu vou contar para vocês no próximo slide. A certidão de nascimento é um documento garantido por lei. Em dezembro de 1997 foi criada a Lei número 6.015, que torna gratuito a primeira via desse documento. Então, quando a criança nasce, o pai, a mãe ou o responsável, ao registrar a criança, não precisa pagar nada para isso. Quase todos os documentos que a gente tem, a gente acaba pagando alguma taxa. Esse não precisa, certo? E até os Correios lançaram uma série de selos com o tema Criança de Cidadania. Um desses selos, que aparece na imagem, representa o direito da criança em possuir a certidão de nascimento, certo? E antigamente, como será que ocorria o registro de um nascimento? Antes não havia um registro oficial. Todos os documentos relacionados eram feitos em paróquias do Brasil. Isso mesmo, paróquias e igrejas. E era um documento chamado de batistério ou certidão de batismo, que era um documento que comprovava o sacramento do batismo católico. Assim, só possuía esse documento quem era católico. Com a diversidade religiosa e nem todos frequentando a religião católica, surgiu o decreto número 5.604, de 25 de abril de 1874, que criou a certidão de nascimento. E daí todas as pessoas puderam ter esse documento, certo? Vamos para outro documento? Olhem lá a pergunta. Qual é o documento que traz registros sobre a saúde e a vacinação dos bebês e das crianças? E ali eu tenho 3 documentos. O primeiro é uma carteira de identidade. O segundo, uma certidão de nascimento. E o terceiro é uma caderneta de vacinação. E qual é o documento que traz registro sobre saúde, sobre vacina? Você sabe?
Se você falou que é o terceiro, a caderneta de saúde da criança ou caderneta de vacinação, você acertou. Todo bebê tem a caderneta de vacinação. O documento foi criado pelo Ministério da Saúde para registrar as vacinas que a criança tomou e as que precisa tomar. E eu trouxe aqui, ó, a caderneta de vacinação do meu filho. Então tem aqui, ó, os dados do hospital, os dados de quando eu estava grávida dele e lá no final tem as vacinas que ele tomou, certo? E também na caderneta de vacinação tem ali o carimbo do pé do bebê recém-nascido. Olha que recado importante que a Vivi nos trouxe, certo? E você sabe por que tem o carimbo do pé do bebê? Ah, professora, eu acho que é uma maneira de ter uma lembrança, né, de quando ele era pequeno. Pode até ser, eu olhando esse pezinho aqui do meu filho, como ele era pequenininho. Hoje ele tem 22 anos e ele é maior do que eu. Tenho um pezão, então pode ser uma lembrança, mas não é só por isso não. O pezinho do bebê, né, tem as impressões digitais para identificar o bebê, que são esses desenhos, essas linhas salientes aqui, que é muito importante também, certo? E a Vivi tem outro recado importante. É importante manter a caderneta de vacinação em dia durante todas as fases da vida. A vacina para crianças, mas também a vacina para adultos. Isso é importante, sempre estar com ela em dia, até para preservar nossa saúde e garantir a nossa imunidade, certo? Eu até trouxe aqui a minha caderneta de vacinação, que é diferente, né, da caderneta de vacinação do bebê e da criança. E ó, vou mostrar para vocês. Estou com todas as vacinas em dia. Então isso é muito importante para o bem-estar e para a saúde. Vamos para outro documento? Qual é o documento nacional de identificação civil no Brasil? Será que é a carteira de identidade, a caderneta de vacinação ou a certidão de nascimento? Qual que você acha que é? Já estudamos sobre dois, está faltando um aí, né? Que é a carteira de identidade ou registro geral, o RG. Eu até trouxe a minha carteira de identidade, ou RG, como a gente já aprendeu. É um documento com fotografia que serve para identificar o cidadão por toda a vida. Além da foto, estará o número de identificação, o registro de filiação, seja o nome do pai, da mãe, ou só do pai, ou só da mãe. E, de forma opcional, pode ter outros documentos citados. No meu tem o meu CPF. Tem algumas pessoas que têm o título de eleitor, certo? E olha ali o recadinho da Vivi. No documento de identidade tem o carimbo do polegar. Você sabe por quê? Então, olha aqui. Aqui tem o meu, né, polegar. A mesma coisa lá do pezinho do bebê. Tem a impressão digital, que é formado pelos desenhos das linhas salientes das pontas dos dedos. E essa impressão digital, ela é única em cada indivíduo, tá? Na carteira de identidade também tem a assinatura, que é a maneira que eu escrevo meu nome e sobrenome para me identificar. E você sabia que existe um documento para quem nasceu em outro país e está vivendo aqui no Brasil? É a cédula de identidade de estrangeiro. Conforme a lei número 6.815 de 1980, o documento pode ser retirado por estrangeiros, pessoas que vieram de outro país e que estão vivendo aqui no Brasil, temporariamente, ou seja, por um período do tempo, ou resolveram aqui viver para o resto da vida, né, permanentemente. Esse documento ele é retirado na Polícia Federal. Nesse documento consta o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais, o país de origem e a data que ele começou a viver aqui no Brasil e um número de identificação. E olha que curiosidade legal. Nós vamos comparar a carteira de identidade de antigamente com o documento atual.
Dá pra ver bastante diferença, tá? Até pra só olhar, saber qual que é a mais antiga e qual que é a mais nova, né? A mais antiga tá aí meio amarelada, com uma foto preto e branco, né? A outra, que é de atualmente, ela já é colorida. Então vamos ver as semelhanças e as diferenças. Semelhantes, ambos têm em comum o número de registro, o nome da pessoa, a nacionalidade ou naturalidade, ou seja, onde o país que nasceu e na cidade que nasceu. A assinatura e o digital, né? O carimbo do dedão ali. Antigamente, além de tudo isso, tem o endereço da pessoa, qual a cor da pele, dos cabelos, dos olhos e até algumas características. Nessa dali tem uma coisa bem interessante. Fala se é a figura de um homem, fala se ele tem barba ou não, né? Diz que pode contar também se tem cicatriz, verruga, se tem alguma marca no rosto. Bem diferente da de agora. A de agora, o que tem de diferente? Tem ali os dados do nascimento e da família, certo? Vamos para outro documento? Ó, observe o documento a seguir. Marque a alternativa que corresponde ao nome desse documento. Será que é uma carteira de trabalho, um título de eleitor, uma matrícula escolar ou um diploma? O que você acha? Se você falou título de eleitor, acertou! O título de eleitor é um documento que comprova o direito do cidadão em votar no representante que vão atuar como vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e no presidente da República. O título de eleitor é muito importante, pois o voto é um direito do cidadão. E quem pode tirar esse documento é um jovem a partir dos 16 anos, certo? E esse documento também possui a digital, só que é diferente. É a biometria, que é a digital pelo computador, certo? E olha o recadinho que a Vivi tem ali para nós. Você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma votação eletrônica? Temos ali a urna eletrônica, que é o equipamento que é usado para a votação e realizar a contagem de votos mais rapidamente. E o Brasil foi o primeiro país, né, do planeta Terra a usar esse equipamento. Até foi inventado aqui, ó, que legal, né? Agora adivinhe, qual o documento que é muito importante para o trabalhador? É a carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho é um importante documento e tem como objetivo registrar a vida profissional do cidadão e garante acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei. Eu até trouxe a minha aqui, ó, minha carteira de trabalho. Então aqui registra por todos os empregos que eu passei, certo? E vamos para mais um documento importante. Qual é o documento exigido de quem quer dirigir um veículo automotivo? E ali nós temos 4 documentos. O primeiro é a certidão de nascimento, o segundo é a carteira de identidade, o terceiro, não sei, não lembro, e o último é a carteira de trabalho. Qual que você falou que é? Se você falou que é esse que a professora falou que não sei, não lembro, só para contar agora para vocês o que é, acertou! Então esse é a carteira de motorista ou carteira nacional de habilitação, também chamada de CNH. Eu até trouxe a minha aqui, ó. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem ter esse documento. Ele permite que a pessoa dirija ou pilote veículos automotores, ou seja, carro, moto, caminhão, Kombi, van, entre outros. Serve também como um documento de identificação, pois além do nome completo, tem a foto e tem o mesmo número do RG, né, da identidade, aqui nesse documento, certo? E olha o que a Vivi veio nos contar. Você sabia que já existe a carteira digital de trânsito?
A carteira digital de trânsito é um aplicativo de celular que apresenta a carteira de motorista. É o documento do veículo, não da forma física, né, em papel, mas sim através da tela do celular. É uma forma segura de ter seus documentos sempre à mão e tem a mesma validade do que o documento impresso, porque a carteira de motorista tem uma validade, um período, certo? Então, de cada 5 anos, de algumas pessoas a cada 10 anos, então tem a mesma validade, tanto a impressa como a digital. Vamos conhecer mais um documento? Você sabe qual é o nome do documento que precisamos para viajar e conhecer outros países? É o passaporte. O passaporte é um documento que identifica a pessoa e sua nacionalidade, ou seja, o país que ela nasceu. Permite que essa pessoa viaje para outros países e que retorne para o seu país de origem, certo? Agora eu quero saber se você prestou atenção na aula, porque nós vamos fazer uma atividade. Quais os documentos a Vivi precisa para existir legalmente? Qual documento que precisa? É aquele documento que eu falei para vocês que é o primeiro que nós temos, que é a certidão de nascimento, certo? Qual o documento que a Vivi precisa para trabalhar? Se você falou a carteira de trabalho, acertou, que é um importante documento e tem como objetivo, né, o registro de vida profissional da pessoa. Qual o documento que a Vivi precisa para votar? Se você falou título de eleitor, acertou. É um documento que comprova o direito do cidadão de votar em seus representantes políticos. E qual o documento que a Vivi precisa para viajar para outro país? É o passaporte. Como eu falei, esse documento permite que a gente viaje para outro país e retorne para o nosso país de origem. E esse daqui eu não falei para vocês, mas aposto que vocês conhecem. Qual o documento que a gente precisa para comprar? Não falei, mas aposto que você sabe qual é. Além do dinheiro, a gente pode utilizar esse para pagar algumas compras. Aposto que quando você sai com o pai, com a mãe ou com algum responsável, quando ele vai no caixa pagar, a pessoa do caixa pergunta: é débito ou crédito? Lembra? É o cartão de débito ou de crédito, certo? Qual o documento que a Vivi vai precisar para dirigir? Sabe qual é? É a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, certo? Que permite que a pessoa dirija veículos automotores. E qual o documento que a Vivi vai utilizar para cuidar da sua saúde? A caderneta de vacinação. E é bem importante, lembra lá o que a professora falou. As vacinas são importantes porque elas estimulam o nosso sistema imunológico, que garante a proteção contra doenças graves. E para preservar nossa saúde, nós devemos estar sempre com as vacinas em dias. E qual é o documento que a gente usa para ser identificado? Se você falou RG, carteira de identidade, acertou! Lembra lá, na carteira de identidade, além da foto, tem um número de identificação, o registro de filiação, a impressão digital e a assinatura. E serve para identificar o cidadão a vida toda, certo? E esse daqui eu também não falei, mas é bem importante. Qual o documento que comprova o nível de escolaridade? É o diploma. O diploma é um documento oficial que deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação. Os estudantes que recebem o diploma estão habilitados para exercer uma profissão. E espero que você estude bastante para ter bastante diplomas aí, certo? Agora a gente viu, né, que vários documentos utilizam a impressão digital ou a biometria. Você sabia que podemos fazer desenhos utilizando só as pontas dos dedos? Eu aprendi a desenhar com as pontas dos dedos com o livro Desenhando com os Dedos, de Ed Emberley. Esse livro nos ensina a transformar os nossos dedos em um instrumento de desenho, de criatividade e de diversão.
Do mesmo jeito que duas impressões digitais nunca vão ser iguais, nenhum desenho feito com impressão digital vai ser igual ao outro. As impressões podem ficar mais claras, mais escuras, as linhas mais grossas ou mais finas, mas é muito legal. Vamos aprender? Para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais: o papel sulfite branco, tinta guache, pincel ou almofada de carimbo, lápis de cor ou canetinha. Eu vou dar um tempo para você deixar esses materiais bem pertinho de você. Então vamos fazer a nossa atividade? Como eu falei, você pode usar tanto a almofada de carimbo, não importa qual a cor da almofada, eu trouxe de 3 cores diferentes aqui, ou a tinta, certo? E pode usar qualquer um dos seus dedos, nós vamos usar as pontas dos dedos, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou carimbar várias vezes a minha digital. Vou começar aqui fazendo com a almofada do carimbo, certo? Coloco o dedo e pressiono bem, certo? Olha lá, vai ficar assim. Vou fazer com as outras cores. Então, esse daqui, como vocês viram, foi feito com a almofada de carimbo. Mas quem não tem a almofada, vai usar um pincel e a tinta. Só que você vai colocar pouca tinta. Não é para deixar o dedo cheio de tinta. Vai colocar só um pouquinho, só para dar uma sujadinha ali no dedo e carimbar. Ó, certo? Carimba. Fazer de outra cor. Então, você vai fazer isso várias vezes. Eu já tenho um aqui pronto. Deixa eu limpar primeiro o dedo para não sujar a atividade. Ó, esse daqui eu fiz só com a almofada de carimbo. E esse outro eu fiz com a tinta guache. Depois que eu carimbar, eu vou fazer desenhos. Pode ser ou com a canetinha ou com um lápis de cor. Olha aqui como ficaram meus desenhos. Então, fiz ali vários desenhos diferentes. Eu adorei a coruja, fiz o leão, joaninha, fiz pessoas, uma bruxinha, ó, borboleta, pirata, princesa. Agora você vai utilizar a sua imaginação. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Gostou de fazer os desenhos com as pontas dos dedos? E quantos desenhos legais dá para fazer, certo? Tem os desenhos mais simples, outros um pouquinho mais complexos, mas que ficam bem divertidos. E a nossa aula terminou. A gente se encontra na próxima aula, certo? Se cuidem. Tchau!